Bom, minha gente, uma boa notícia, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quinta-feira uma excelente informação, o desempenho do PIB de vários meses, que foi durante vários meses negativo, enfim, deu um leve sinal de crescimento, 1%, mas isso só foi possível graças ao desempenho do agronegócio. Bom, para fazer um comentário sobre esse assunto, mas também para falar sobre outros assuntos, sobre a segurança no campo, sobre a renegociação de dívidas dos produtores rurais, eu recebo mais uma vez o presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon. Tudo bem, Bourguignon? Tudo bem, tudo certo. Bourguignon, uma notícia importante nessa questão da balança comercial, o agronegócio um excelente desempenho, que já vinha um bom desempenho com relação à balança comercial, agora em relação ao PIB, não foi surpresa, né? Para nós que estamos no agronegócio no dia a dia, não, né? Porque é só um resultado do nosso trabalho constante, da maneira que a gente enfrenta as dificuldades, né? Isso prova mais uma vez que o agronegócio está aí, é superávit e é por onde o Brasil deve caminhar. Mas alguns dirigentes nossos que estão lá em Brasília acham isso ao contrário e nos causa prejuízo em algumas ações ou em algumas aprovações de leis para o agronegócio brasileiro. Nesses números, claro, tem aí algumas culturas que tiveram um desempenho excelente, né? O milho, soja e por aí vai. Culturas assim que aqui para o nosso estado não são muito comuns, mas a gente tem a força aí do nosso café, o café Conilon. Hoje, por exemplo, o grande desafio para a gente ainda é a questão, se a gente tivesse uma questão hídrica melhor, a gente poderia estar um passo à frente aí nessa questão? Acredito que nós estaremos contribuindo mais para a grandeza do Brasil, né? Quando a gente fala em números de arrecadação, de PIB. Mas nós sabemos, nós somos o maior produtor de café do Brasil, né? Quando se fala do café Conilon. E como você bem colocou, essa queda de produtividade faz com que esses números de arrecadação tributária diminuem. Mas o Espírito Santo é importante na colocação tributária, que nós não temos, nós temos na exportação do mamão, né? Nós temos outros segmentos que também ajudam a alavancar o agronegócio brasileiro. Perfeito. Você acha que, ainda que tímido, né, esse crescimento de 1%, isso também pode dar uma contribuição para o restante da economia, da indústria, por aí vai? O segmento positivo é importante para todos os segmentos, né? E o agronegócio é a base da sustentabilidade ainda do Brasil dos segmentos. Se você consegue produzir mais e arrecadar mais, eu acredito que nessa sequência os outros segmentos serão favoráveis. A gente fala na indústria automobilística, o Brasil na indústria de máquinas agrícolas. Então tudo isso alavanca no segmento em função do agronegócio. Uma cadeia que vai, uma ciranda que vai girando. É um ciclo, né? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas dentro, claro, dessa questão, falando de política, a gente teve recentemente uma autorização do governo federal de renegociação das dívidas dos produtores aí que vem enfrentando esse problema da seca, mas somente para o pessoal abrangido pela área da Sudene, que é o nosso caso aqui. Vem boa hora, uma boa notícia, o que tem de vantagem nisso? Você, falando como você falou, todo mundo entenderia de imediato que isso seria uma boa notícia para o Espírito Santo e o estado de Minas Gerais, que está incluído aqui na região sudeste, na Sudene. Mas para o Espírito Santo, a gente sabe que são 28 municípios que estão inclusos na área da Sudene e só serão beneficiados aqueles que tiverem decretado estado de emergência municipal e reconhecido pelo Ministério da Integração Social. A gente acha isso até um absurdo, porque uma vez que o Estado decretou o estado de emergência, o Estado é soberano e deveria estar valendo para os municípios. Mas a lei é clara, ela diz que precisa dos municípios estarem com decreto de emergência. O município de Linhares, por exemplo, não está. Entendi. Então, os produtores do município de Linhares não terão benefício nessa nova medida, resolução, que é a 4568. E, além disso, as pessoas que optarem por essa negociação, nessa resolução, eles ficarão sem crédito para futuramente estar fazendo os seus custeios, que eu acho um absurdo, né? A gente vê no Brasil, deram 25 anos para uma empresa, grande empresa aí, pagar a corrupção, e no Brasil, no produtor, para negociar suas dívidas, eles liberam o crédito e você tem a possibilidade de negociar, mas não tem crédito para continuar a sua atividade. Bom, resumindo, você negocia uma dívida que está lá no passado, mas está sem produção e aí não tem como investir, né? Quer dizer, choveu no molhado, né, Cláudio? Resumindo assim, falando abertamente. É uma situação realmente ainda complicada. Nós estamos aí, Bourguignon, em plena safra do Conilon. Você já vinha falando da perspectiva, a gente vai ter uma boa safra este ano, 2017? A gente entende que chegaram a falar aí num aumento de 30%,
pessoas do governo, a gente acredita que nós não teremos esse aumento nesta produtividade. A gente acredita que nós teremos sim um aumento pequeno de produção, mas que não resolve o problema do produtor. Nós tivemos percas total de lavouras, né, erradicação total, então isso não representa uma economia favorável ao produtor. Nós estamos com roças, perspectivas boas para o ano futuro. Entendi. Mas precisamos que continue chovendo. A crise hídrica judiou muito do produtor capixaba. Ainda é cedo para falar de uma recuperação total. Recuperação total é cedo para a gente estar falando disso, mas estamos com perspectiva boa para o ano de 2018. Perfeito. Uma outra situação, uma grande preocupação, mudando também de assunto, mas falando da safra do café, é com relação à segurança do campo, né? A gente viu até um comentário do delegado de Soretama, né? Conclamando aí os produtores a tomarem cuidado na contratação. Algumas pessoas foram presas lá, foragidos, que chegam pedindo emprego ali e vão se esconder dentro dessas fazendas aí. Isso também é algo que tem preocupado o Sindicato Rural? Sempre, o delegado Fabrício, ele, desde quando esteve em Linhares, sempre foi uma área que ele se preocupou muito com isso, né? E a gente tem até que parabenizar o polícia pela maneira como que ele ajuda a população e os proprietários nesse segmento. A gente sempre diz para os nossos empregadores, a hora que for contratar, ter critérios, né? Tá sabendo, se possível, até um comprovante de idoneidade, de onde a pessoa está vindo, para quem está trazendo mão de obra de fora. No caso de Linhares, falando especificamente do município de Linhares, esse ano nós temos menos isso, porque nós estamos contratando menos mão de obra de fora. Devido à crise dos empregos da cidade urbana, como o campo, nós falamos antes, está no superávit, nós estamos adquirindo mão de obra e mão de obra local. Mas é claro que ainda tem proprietários e empregadores que estão trazendo gente de fora. E é nesse momento que a gente também orienta que essas pessoas devem estar voltadas com atenção para as pessoas que ele está contratando, como o delegado colocou na entrevista passada, focalizando naquela pessoa, na maneira que ela está vindo trabalhar com a gente. Importante pegar ali documentação, conferir na polícia se não tem uma passagem nesse sentido? A polícia tem um site desse que a gente, com CPF e RG, a gente já consegue descobrir se as pessoas estão ou não com algum mandato em aberto. Então, os produtores que contratam muita mão de obra de fora, eles têm que ficar atentos até para a própria segurança dele próprio, da propriedade dele próprio, dos seus familiares e para com os seus vizinhos, né? Que uma vez que você traz pessoas de índole ruim, você não está prejudicando só a si mesmo, está prejudicando toda uma comunidade que está por volta disso tudo. Pois é, claro, a gente está falando isso aqui, a grande maioria, a imensa maioria são trabalhadores, pessoas idôneas, mas infelizmente, né, Burguinho, sempre tem tem um no meio que está querendo atrapalhar. Um peixe liso que vai se esconder ali no meio do trabalhador e aí está com má intenção, né? Com certeza. Eu agradeço a presença do presidente do Sindicato Rural de Linhares, mais uma vez aqui conosco, Antônio Roberto Burguinho, comentando aí os números do PIB, né, a questão do desempenho do agronegócio, falando de segurança no campo e também de renegociação de dívidas para o produtor rural. Burguinho, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a você, a TV Sim. Nós agradecemos mais uma vez por podermos estarmos aqui presentes, contribuindo com o sistema, contribuindo com as informações. E muito, trocando informações aqui, isso é muito importante. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Continue interagindo conosco, deixe seu recadinho no nosso canal lá no Facebook, é só acessar facebook.com/TV Sim Linhares. Reveja o nosso conteúdo também direto no YouTube e fale conosco pelo telefone que aparece aí, 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência, obrigado. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.